Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dê o seu like e compartilhe. Eu já achei engraçado eu falando de você tá aí, eu sou realmente muito mineira. Mas iniciando agora o tema do episódio de hoje, eu até brinquei aqui com a Radija, né, a nossa diretora, eu falei assim, gente, hoje eu tô meio polêmica, porque hoje, nesse dia eu já gravei um vídeo sobre o Messi, né, o suposto, realmente suposto autismo do Messi, e agora eu vou abordar um outro tema que tem chegado às discussões, que são as cotas para pessoas com deficiência e autistas, sendo autistas pessoas com deficiência, né, as cotas para autistas em universidades. A gente tem avançado na discussão de que o autismo não é algo que acontece só na infância. Lógico, né, gente? A pessoa cresce e ela deixa de ser autista. Isso nem faria sentido. Então, pouco a pouco, a gente vai ganhando mais conteúdo sobre o autismo em adultos, embora o foco, em geral, dos veículos de comunicação seja o autismo na infância, mas a gente vem ganhando esse conhecimento de que o autismo ocorre em adultos e que, na realidade, eles não só não deixam de ser autistas, como a gente também precisa de um suporte, tal qual quando crianças, mas não é o mesmo suporte exatamente. É um outro tipo de suporte conforme as demandas e necessidades da vida adulta. Então, pensando na inclusão de autistas no ensino superior, a gente tem dados de que no Brasil, e isso não é tão diferente em outros países do mundo, muito poucos autistas, não só autistas, mas pessoas em geral que têm deficiência, é raro as pessoas que chegam nesse contexto ao ensino superior e à universidade, de modo geral. Então, a gente precisa entender esse fenômeno e como é possível não só criar um ambiente que proporcione que pessoas com outros perfis cheguem à universidade, que não sejam as pessoas neurotípicas apenas, mas também garantir que essas pessoas permaneçam na universidade, porque também tem muita gente que tenta, chega a entrar e, enfim, não consegue permanecer. Pensando nisso, e considerando que a universidade é um ponto muito importante da vida adulta, que exige muito de uma pessoa, qualquer pessoa, e do autista vai exigir também habilidades e competências que ele está desenvolvendo em algum momento, eu escrevi para a revista Autismo, no mês de junho, uma reportagem sobre cotas para autistas em universidades, que são os projetos que estão sendo feitos nesse sentido, ou para pessoas com deficiência permanecerem também na universidade, e algumas situações que vêm acontecendo nos últimos tempos. E esse movimento de buscar cotas para as pessoas com deficiência na graduação e na pós-graduação, ele ocorre muito por causa dos coletivos de autistas em universidades que agora a gente tem, que os autistas estão se mobilizando e fornecendo esse suporte, esse acolhimento. Uma das entrevistas que eu fiz nesta reportagem foi com a Gia. Ela é uma pessoa não binária e ela gosta de ser identificada pelo pronome feminino. Aí nessa entrevista, ela falou algo muito interessante, que tem um imaginário até entre os professores das universidades que pensam que os alunos são sempre aquelas pessoas ricas que pagaram os melhores cursos, que são preparatórios, né, enfim, que tem toda uma série de circunstâncias muito favoráveis para ingressarem na universidade. E ela também pontua que a universidade ela foi pensada de um modo, não a universidade, mas o conteúdo das aulas é pensado de um modo
que se baseia no funcionamento mais padronizado, que é o das pessoas neurotípicas. Então, algumas flexibilidades, algumas possibilidades de fazer, de transmitir e de trabalhar de maneira alternativa, muitas vezes não existem. E essa ponte que ela vem tentando construir como uma fundadora de coletivo autista. E eu também entrevistei a Sônia Pessoa, que tem na UFMG, ela coordena, né, uma das coordenadoras do Afetos, que é um grupo que eu faço parte, inclusive, sobre comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades. E é muito interessante o trabalho da Sônia, no sentido de proporcionar que as pessoas com deficiência, e isso incluem autistas, eu não sou o único caso na UFMG disso, façam pesquisas em dimensão afetiva em que elas possam trazer um outro olhar que não é esse padrão de, enfim, de pessoas neurotípicas sem a vivência, sem a experiência da deficiência, trazem para essas pesquisas, que muitas vezes acabam alimentando alguns estereótipos e não tem, às vezes, uma preocupação tão ética e humanista quanto deveriam. Eu gosto muito do trabalho da Sônia nesse sentido, mas, por outro lado, a gente teve recentemente uma polêmica, né, envolvendo a UFMG, que inclusive me deixou bastante chateada. A gente sabe que a universidade tem esforços realmente concretos para se tornar mais inclusiva e incluir mais pessoas, mas eu conversei nessa reportagem com uma pessoa que ela não se identifica, mas ela teve a vaga indeferida após passar por uma banca de validação de pessoa com deficiência. Ela já tinha laudo e ela, inclusive, trabalhava em vaga de pessoa com deficiência, mas a UFMG barrou a entrada dela. Ela entrou com uma liminar, conseguiu, mas nesse ponto, eu como autista, isso me dói muito, porque ela teve dificuldades assim, de se adaptar, porque isso foge do esperado totalmente, né? Então, para ela entrar fazer trabalhos, por exemplo, ela não tinha matrícula ainda, ela tinha que aceitar um tanto de coisa. Então, um processo realmente muito desafiador. Eu também ouvi fontes oficiais da própria UFMG nesse sentido, mas a UFMG ela não pode comentar situações isoladas, até para preservar, enfim, a identidade das pessoas e mais ou menos nesse sentido. Mas pensando nisso tudo, eu observo que a gente tem uma realidade, uma experiência de que ainda há muito o que ser construído, assim. Tanto para perceber os desafios de uma deficiência que não é observável, né, que digamos é uma deficiência invisível muitas vezes, mas também de trazer perfis diferentes, aí não entram só autistas, para a universidade. A gente precisa de todos os olhares na produção de conteúdo, de conhecimento, e precisa de pessoas bem preparadas, competentes para exercerem essa função. Porque com essa inclusão a gente só ganha, porque a gente tira o melhor de cada repertório e consegue construir uma sociedade não só mais justa, equânime, inclusiva e humanizada, mas também uma sociedade mais rica em criatividade, em possibilidades de ser melhor e de sobreviver a uns problemas ou circunstâncias desfavoráveis. Então é isso, pessoal. Confiram a reportagem na Revista Autismo e um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.